animal, terra, fica tudo depositado no mangue e começa a apodrecer. Que nem quando a gente deixa uma comida ou uma fruta estragar e depois fica aquele cheirinho agradável. É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, como o solo é pastoso e o mangue está sempre alagado, esse apodrecimento demora para acontecer. Por isso que fica esse cheirinho desagradável que você sentiu, Alberto, por muito tempo. Essa aparência feia e pastosa do mangue engana muita gente, né? Ele parece podre, estragado, mas na verdade não é. Esse aqui é um dos ambientes naturais mais ricos em nutrientes. Agora, por ele ter essa consistência meio arenosa e barrenta, olha só, fica difícil das plantas maiores crescerem aqui. Dá uma olhada como é que ficam as raízes das árvores perto do rio. Elas são grandes e espalhadas e saem do tronco. Isso tudo para ajudar as plantas a se fixar nesse solo pastoso. Existe uma grande variedade de animais aqui no mangue. Os mais conhecidos de todos são os caranguejos. Bom, vamos ver se a gente acha algum por aqui. É sorte, viu? Porque geralmente eles passam a maior parte do tempo enterrados no lodo. Outro dia, eu estava lendo uma reportagem sobre um mangue que foi aterrado ilegalmente. Eu fiquei super preocupado. As pessoas olharam aquele mangue feio, mal cheiroso e já foram jogando terra em cima. Iam construindo casas. Vocês já pensaram? As consequências de se destruir um mangue podem ser enormes. Você sabe por quê? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Muitos peixes, na época de reprodução, desovam nos mangues. A natureza é sábia. Nesse ambiente cheio de nutrientes, os filhotes não terão problemas para se desenvolver. Também ali crescem filhotes de muitos crustáceos, como o siri, o caranguejo. Portanto, quando se destrói o mangue, na verdade pode-se afetar todas essas espécies de animais que não terão onde colocar seus ovos. Esses animais, por sua vez, são alimentos de outras espécies, que também serão afetadas. Enfim, mexe-se em toda uma cadeia de plantas e animais que vivem em equilíbrio na natureza. O ser humano precisa respeitar a natureza, senão acaba prejudicando a si próprio. Não é mesmo? Concorda comigo? Depois da serra, depois do mangue, depois de atravessar o canal de balsa, finalmente chegamos à praia. Aí eu me esbaldei. Sol, mar, areia, gente bonita. Aquele futebolzinho coletivo. Tudo que um cidadão honesto e trabalhador como eu tem direito, certo? Sim. Aliás, todos nós, né? Todos nós. Bom, aí tava tudo correndo bem, né? Eu até encontrei uma amiga minha lá, sabe? Aí a gente resolveu dar um passeio, sabe como é, né? Pra fugir daquela confusão toda. E daí? Resolvemos passear pelas pedras. No começo, elas eram lisinhas e escuras. Mas à medida que a gente foi chegando perto do mar, elas foram ficando ásperas, cheias de conchinhas que beliscavam o pé. Daí aconteceu. A minha amiga cortou o pé numa pedra preta. Depois que eu fui saber que ela tinha se cortado com o marisco. O tal do marisco estragou o meu passeio. Que? Aquela concha que a gente come, põe nos risotos, nas caldeiradas? Esse mesmo que é o marisco. Também, né, Alberto? Você foi levar sua amiga pra passear num costão, numa região costeira? Qual o problema? É que os seres vivos que vivem nos costões prendem-se às rochas e fazem delas sua moradia. Eles ficam ali, fixos, e tiram da água do mar o seu alimento e o oxigênio que precisam para respirar. Os mariscos são um desses habitantes. E se não tomar cuidado, as pessoas podem se cortar nas conchas de marisco, sim. Esse marisco estragou todo o meu barato. E tem mais. A distribuição desses seres vivos nas rochas não é um acaso, não. Depende da quantidade de água que cada espécie precisa para viver. Como assim, entendeu? Olha, lembra do seu passeio? Na região superior das rochas não existia nada, né? Elas são lisinhas. Aquelas baratinhas da praia vivem ali. Ocupam praticamente todas as pedras do costão. Eu não gosto muito de chegar perto d'água. Depois aparecem as primeiras conchinhas, aquelas que beliscavam os pés. Alberto, elas não eram branquinhas, pequeninhas e ficavam grudadas na pedra? Eram assim mesmo. Então, são as cracas. Ficam mais longe do mar porque precisam de menos água. Já mais perto da água fica uma faixa de mexilhões, também conhecidos como mariscos. Eles também ficam presos na rocha. A sua amiga deve ter se machucado pisando nessa região. Olha, quando você abre o marisco, o que você vê dentro? Tem o corpo daquele animal, né? Aquela parte meio mole. Então, tem gente que adora isso, né? Temperado, uma delícia. Maravilha. Bom, e tem também alguns seres vivos que precisam de uma grande quantidade de água. Por isso eles ficam na base da rocha.
certo? E nessa região também tem algas e plantas marinhas. Enfim, se a gente fosse fazer um desenho esquemático, faríamos 4 faixas. A faixa A na parte superior, mais distante da água do mar. Ali as pedras são lisinhas, onde gostam de ficar as baratas da praia, também conhecidas como lígia. Depois, a faixa B, onde ficam as cracas. Depois viria a C, a faixa dos mexilhões. E por último, a faixa D, das algas, que ficam na base das pedras já submersas. É um habitat muito rico em diversidade de espécies. As esponjas também vivem nessa faixa, grudadas na região mais baixa das rochas, constantemente cobertas pelo mar. Existem esponjas laranjas, vermelhas. Nessa região vivem também os ouriços, em cavidades nas pedras que eles mesmos cavam e todo cheio de espinhos. É muito perigoso pisar nele. Como vimos, a região costeira possui muitos ambientes diferentes, todos eles determinados pela presença indispensável do mar. Vambora, Dito? Puxa, quanta coisa a gente aprende numa ida ao litoral, hein? Olha, eu vi tanta coisa que é melhor a gente fazer uma revisão para não esquecer de nada, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos vários ambientes naturais que a gente atravessa numa viagem ao litoral. A serra, com mata atlântica exuberante e muitos animais. Depois, conhecemos os mangues, ambientes de solo pastoso, rico em nutrientes. É ali que várias espécies de peixes e crustáceos desovam na época de reprodução. Vimos ainda como é a distribuição dos seres vivos nas 4 faixas de um costão, aquela parte cheia de rochas e pedras nas praias do litoral. Faça como eu da próxima vez que for ao litoral. Observe com atenção os vários ambientes naturais que você cruzar. Você vai identificar diversos animais e plantas que nós vimos na teleaula de hoje. Então, você me conta, tá bom? Tchau, até a próxima.